E a gente chegou à conclusão que o modelo da pecuária brasileira só funciona no ciclo de alta. A arroba precisa estar lá em cima para poder cobrir aquilo que a gente faz errado dentro da fazenda. Começamos nossa aventura de volta do Pará, mas com uma parada super especial em São Paulo, para a gente fazer o programa do Giro do Boi lá no Canal Rural. Então, agora a gente vai para Belém, de Belém para BH e de BH para São Paulo. Bora! Chegamos para falar de gestão. Vou poder já escrever mais ou menos no espelho, que eu vou fazer 2 programas especiais, tá? Vai ser 2 dias especiais sobre confinamento, né? Aí eu vou falar com vocês da originação, vou falar com o pecuarista, vou falar com o cara da nutrição, da sanidade, da gestão, do manejo. Olá pessoal, bom dia e uma ótima, uma excelente semana de Lida Campeira de Labuta para todos os fazendeiros do Brasil. Bem-vindo, como sempre, à maior e melhor prestação de serviço da pecuária brasileira. Segunda-feira, 26 de maio, e hoje o Giro do Boi traz como destaque principal a importância de uma boa gestão numa fazenda de gado. E esta gestão, pessoal, precisa ser baseada em indicadores claros e objetivos. Com as tecnologias disponíveis atualmente, a capacidade de evolução das propriedades tem ido muito além do que imaginamos. E a gestão dos processos se torna uma grande aliada para darmos uma guinada nos resultados das nossas propriedades. Mas você, de fato, acompanha ou não os números da fazenda? Ao menos 4 indicadores precisam estar na sua cabeça e, claro, na sua atitude. Anote aí, ó. GMD, lotação, desembolso e valor de venda. No Giro do Boi desta manhã, vamos entender como podemos simplificar a gestão das fazendas. E quem vai estar conosco é o zootecnista Leonardo Lima. Ele que tem acompanhado o trabalho de centenas de fazendas no Brasil e também no Paraguai. Para alcançar o lucro máximo na pecuária, é preciso ter uma gestão baseada em indicadores claros e objetivos. Nesses dias atuais, pessoal, com as tecnologias disponíveis, né, a capacidade de evolução das propriedades vai muito além do que imaginamos. E a gestão é uma grande aliada para você dar uma guinada nos resultados da sua fazenda. Me diga aí, você acompanha os números da sua propriedade ou fica no achismo? Pelo menos o resultado de 4 indicadores precisa estar na cuca, na mente de cada fazendeiro. Anote aí, ó. GMD, ganho médio diário, lotação, desembolso e, claro, valor de venda. Hoje vamos entender como simplificar a gestão das fazendas. Eu recebo aqui do nosso estúdio o zootecnista Leonardo Lima, da empresa Patuá. Ele é formado pela Universidade Estadual de Maringá, no oeste paranaense, está na Lida Campeira aí há quase uma década, né? Atendendo a fazendeiros de vários estados do Brasil, além do Paraguai. E ele acaba de chegar do meu querido estado do Pará, parou aqui em São Paulo para prosear ao vivo com a gente do Giro do Boi e já embarca também lá para o oeste paranaense para ver a família, dar uma olhadinha nos números da pecuária e fazer uma nova rota para poder visitar os fazendeiros. Léo, bom dia, obrigado pela visita. Eu que agradeço pelo convite, Mauro. Muito bom dia. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. O Léo, pessoal, é daquele time ali do Schacker, do Rodrigo Patucci, do Rodrigo Genari. Essa nova geração de zootecnistas, né, de profissionais que estão com esse trem de gestão na cabeça, né? Você pegar os zootecnistas de antigamente, a gente ainda estava aquela coisa um pouco mais, anota um trem aqui, a gente dá uma achada e acho que aquele está engordando, aquele está escorrendo um pouco mais a carcaça, mas agora não. Baseado em quase 400 indicadores que uma pecuária de corte é capaz de nos
apresentar, esses caras aqui fazem um cruzamento de dados, falam, ó, o problema tá ali, o cerne tá ali, ataca ali que você vai ganhar a colar. É isso, que bom que a gestão caiu no gosto do pecuarista brasileiro, graças a vocês, jovens profissionais do agro, viu, Léo? Não, precisa, é necessário, Mauro. Senão a fazenda ela vai ladeira abaixo a cada ano. Você acabou de chegar do Pará, ó? Tava no Pará. Como é que estão as coisas lá no Pará? Você sabe que o Pará agora está protagonizando momentos bacanas, né, na rastreabilidade, na questão da sustentabilidade, até porque vai receber a COP, né, a capital Belém, em novembro, né? O pecuarista paraense tá indo bem? Pará tá todo vapor, né, Mauro? É muita chuva, ainda chove um pouquinho lá, eu tava lá durante essa semana, ainda teve chuva, então tem muito capim verde ainda, mas o pessoal está se preparando para entrar nos confinamentos, então tem muita arroba para ser produzida ainda. Que bom que o confinamento chegou também no Pará, né? Eu sou de uma época, 20 e tantos anos atrás, acho que você nem era formado, há 30 anos atrás, que eu fui conhecer o Pará daquela época do Zé Francisco Diamantino, Bené Mutran, eu fui naquela época lá mostrar aquela explosão de pecuária no estado do Pará. Nunca nem se falava em confinamento naquela época. Virou uma ferramenta muito importante, né, Mauro? Então, num lugar onde tem uma seca muito severa, você precisa ter um jeito de fazer essa terminação. O confinamento entra como ferramenta. Legal. Bom, você se focou nessa área de gestão. Aqui são umas imagens aqui, ó, que inclusive o Léo gravou semana passada numa das fazendas lá do Pará, justamente num confinamento. Olha só a estrutura que o Pará já possui na produção de carne com excelência. Espetáculo de estrutura, né? Hoje não tem mais distância, não. Tá tudo mais fácil hoje em dia. Exatamente. Isso, né? Tudo é um pulinho. Olha a boiada com fome, engordando. Gestão, planejamento produtivo e financeiro. Por que você resolveu entrar de cabeça nessa área de gestão? Porque parece que o pessoal queria mandar você para sanidade. Ele falou, não, eu vou para gestão. Por quê, Léo? Mauro, eu tive um contato com a nutrição e tive contato com a sanidade. Nesse intervalo, eu conheci a gestão. E foi na gestão que eu me identifiquei mais com as fazendas. Eu vi que eu poderia contribuir de uma melhor forma com a evolução das fazendas. E por isso que eu foquei nela. Sanidade, a gente tem inúmeras empresas, produtos bons. Nutrição, a gente tem muita empresa boa também. Mas não adianta nada a gente ter os dois ali, ótimos produtos, se a gente não souber usar, se a gente não souber gastar, não souber produzir. Então, foi por esse motivo que a gestão me conquistou. Entendi. Bom, olha pessoal, o benchmark do Instituto Integra, coordenado e cabeçado pelo grande Chácar, companheiro, amigão do Léo, apresentou os números recentemente que me deixou um pouco assustado. Olha só, 1.400.000 hectares de terra, rebanho bovino superior a 2 milhões de cabeças, 820 fazendas em 3 países. Porém, nesses últimos anos, muitas fazendas têm revelado mais prejuízo operando no vermelho do que operando no azul. Por que ainda esses caras não estão ligados aí? Fazenda dos caras estão dando fumo, cara. O que está acontecendo? 820 fazendas, você imagina, o restante do Brasil, o tanto de propriedade que ainda a gente não sabe, mas muito provavelmente tem prejuízo também, né, Mauro? E a gente chegou à conclusão que o modelo da pecuária brasileira só funciona no ciclo de alta. A arroba precisa estar lá em cima para poder cobrir aquilo que a gente faz errado dentro da fazenda. Entendo. Né? Então, o que é? É uma baixa produção, um alto desembolso para tentar cobrir essa baixa produção e a margem vai embora. Chega aí 53% de fazenda que tiveram prejuízo. É muita coisa. Então tem muita coisa para ser melhorado e com coisas pequenas a gente consegue evoluir ou pelo menos se preparar de uma forma melhor. Não adianta a arroba estar a 300, o ano passado ela estava a 200 e pouco, ela subiu para 300 e mesmo assim tem muita fazenda tomando prejuízo. Mesmo assim? Mesmo assim. Que coisa, hein? Aí você fala que são 4 indicadores, né? Se o cara trabalhar com esses 4 indicadores apenas, dos quase 400 que uma fazenda de pecuária é capaz de proporcionar a ele, eu acho que é meio caminho andado para ele ganhar dinheiro. GMD, lotação, desembolso e valor de venda, é isso, Léo? Exatamente, Mauro. Esses 4 são os indicadores de impacto que a gente fala. E dos 4, 3 você consegue controlar dentro da fazenda.
Você consegue ajustar algo para ter um melhor desempenho, GMD, você consegue ajustar seu custo, você consegue ajustar sua carga animal, que é a lotação. Tá. Só o valor de venda que está na mão do mercado. Então, se você fizer os três muito bem organizados dentro de casa, a chance de ter um melhor resultado, um lucro, é muito melhor. Então, focar muito nesses três, mas muita fazenda nem anota ainda, nem controla. É que nem você falou, antigamente, acho que está dando certo, acho que está engordando, ou meu avô não fazia, meu pai não fazia e aparentemente a fazenda está tudo ok. Mas acho que é um pouquinho diferente o cenário. O achismo ainda é um entrave para o pecuarista brasileiro. O achismo, e tem um ponto importante que o pessoal não faz a gestão, que muita gente acha ou precisa ter um rebanho muito grande, uma fazenda muito grande para começar, que a gestão é coisa de fazenda grande. Não. E a fazenda é de toda a propriedade, independente do tamanho dela. É porque eu acho que uma fazenda de média para pequena é mais fácil você acompanhar os números dela. Fazenda grande eu já acho um pouco mais difícil, né? Porque você tem que trabalhar com média. Exato. Mas funciona. Mas, como tem se falado muito de indicador, o próprio indicador, tem muita gente que não sabe o que é um GMD, o que é uma lotação. A gente fala muito porque está no nosso dia a dia. Mas acho que falta isso, a gente explicar, simplificar para o pecuarista o que é cada indicador, como ele anota, como ele faz isso, como faz esse controle, para ele poder ter esses números na mão e tomar decisão. Recentemente eu recebi aqui o Genari, né, o líder de projetos, a parte comercial do Fazenda Nota 10, ele falou assim: Mauro, é difícil, a gente, por exemplo, tem fazenda que quer participar com a gente do programa, mas não tem balança na fazenda. Exato. E como é que a gente faz? Aí eu sugiro a ele que ele pegue, coloque no caminhão, vai no balanção mais próximo, que ele pegue, ele empreste do vizinho uma balança para poder fazer essa pesagem, seja ela mensal, trimestral, coisa parecida, mas que apresente esse número para a gente mostrar para eles o que está acontecendo com cada... Entendeu? Algumas coisas são meio assim, difícil de entender numa pecuária, sabe, Léo? Exato, nós trabalhamos com pecuária. Pecuária é medida em arrobas. Arroba é peso. Se a gente não tiver uma balança, a gente vai ficar no achismo sempre. Agora dá para fazer até com fita métrica. Tem, o importante é fazer. O importante é começar, independente de como vai começar. Pode ser no balanção, ou se tiver ali, separar um valorzinho para investir. Compra uma balança, pesa no vizinho, mas ache esses números. Bom, qual que é o ponto de partida para a gente descobrir esses quatro indicadores? Como que eu faço esses quatro? Você falou que 3 estão em nossas mãos. Exato. Apenas um que não, que é o valor de venda. Qual que é o ponto de partida para eu conseguir tentar entender o que está acontecendo com o meu rebanho com base nesses 4 indicadores que você está nos ressaltando aqui? Mauro, eu gosto de separar entre o controle produtivo e o controle financeiro. Tá. O produtivo, a gente vai precisar do tamanho da fazenda, a área de pastagem, que isso vai servir para fazer uma lotação por hectare e também para definir algumas metas. Fazer a contagem dos animais, então você precisa saber quantos animais você tem na fazenda, separado por categorias, porque cada categoria tem seu preço, e com o peso que a gente acabou de comentar. Tendo esses números, você começa a fazer as movimentações. Então anota, se morreu um animal, se nasceu um animal, se eu vendi, se eu comprei, faz essas anotações mês a mês. Todos os meses faz essa anotação para saber como que o rebanho está flutuando. Esse é o primeiro ponto. Ponto importante. É importante começar, que nem a gente falou. Então pode ser no caderninho que ganha de brinde, nas feiras, na planilha, no sistema, do jeito que a fazenda se sentir mais confortável. Anota no campo, depois lança do sistema. Exatamente. E o segundo ponto, que é o ponto financeiro. Primeira coisa, ter uma conta específica da fazenda. Separar o que é pessoal do que é da fazenda. É uma empresa. Segundo, no mesmo caderninho ou na mesma planilha, o que é receita, o que é despesa. Tudo que você gasta com a fazenda. Comprou um saco de prego, cerca para fazer uma cerca, um arame, qualquer coisa, anotações. Terceiro passo, faz a análise desses números. Então, mensalmente, o que entrou, o que saiu, qual que foi o saldo financeiro do mês. E o quarto ponto, quando você começa a controlar tudo isso aí, você começa a ter informações suficientes para montar um fluxo de caixa completo, seguro, que vai te dar segurança para saber até onde você pode gastar. Entendi. As fazendas, por exemplo, do Instituto Integra, ao qual você acompanha, que opera no Azul, elas fazem esse tipo de procedimento aí? Fazem isso, exatamente. Elas têm tudo desenhado na mão, o que ela gasta, como ela gasta,
o que ela produz, como ela produz. Existem vários programas de gestão, softwares, por exemplo, né? Qual que você indicaria aqui? O próprio do Instituto Integra tem um também, O Instituto né? Integra, é o SIGA Integra e tem. tem o portal agora que ele tem O Instituto Integra muito... tem, o Tem. Nota 10 usa do Integra também. Exatamente, Ah, tá. exatamente. É o portal e agora tem a fonte de tecnologia entrou com tudo ali no programa da Integra. Então você consegue ter as imagens ali dos mapas das fazendas, qual o lote que está em cada pasto, em cada área, quantos dias que está consumindo o suplemento, você vai ter bastante informação. Todo o detalhamento financeiro, todo o detalhamento de vendas, tudo. Entendi. O Léo mandou algumas imagens, bota as imagens aqui de algumas fazendas que ele acompanha em relação à gestão, ao monitoramento desses indicadores, né? E são fazendas que têm, olha, evoluído absurdamente na pecuária, né? Umas imagens que o Léo trouxe lá, pessoal do escritório, pessoal que está no confinamento também. São fazendas aí, ó, corredorzinho bem arrumadinho, olha só que maravilha, cerca elétrica. Enfim, são fazendas aí que estão aí, ó, olha só. Esse é o sistema Esse Integra. é um sistema do Integra, por Isso. exemplo, né? O que ele me proporciona, Léo? Você consegue Tudo. controlar tudo. 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 Todo o rebanho, todas as vendas, as compras, qualquer movimentação de reprodução, no confinamento, os tratos, o suplemento que você está utilizando. Você consegue ver igual ali no mapa quantos animais e qual categoria está em cada mapa. Todo financeiro, então você joga tudo que você gastar, tudo que você receber, você joga lá. Controle das áreas, ele é completo. Bom, você falou em 4 indicadores. Se você fosse eleger um 5º indicador importante para a gente trabalhar dentro de uma fazenda de gado, na parte de gestão, você elegeria pessoas? Com certeza. É um ponto extremamente importante. Se você não tiver uma pessoa, um funcionário ali que se preocupa com a fazenda, que se preocupa com os números da fazenda, que quer ver a fazenda evoluir, que cuida do ambiente de trabalho, um operador que cuida da sua máquina, que cuida do almoxerifado. Essa semana eu estava lá no Pará, entrou um funcionário novo que deixou o almoxerifado a coisa mais linda do mundo. Então você vê que ele é preocupado com a fazenda. A atitude de dono, né? Exatamente. Se a fazenda melhorar, para ele também vai melhorar. Com certeza, com certeza. A importância, né, da bonificação, desde que ele ajude a elevar os índices produtivos daquela propriedade, né? Olha que legal, esse é o programa lá do Instituto Integra. Que legal, que bacana. Quais são os principais erros de uma gestão de pessoas hoje? A gente fazer uma má contratação, por exemplo? Ou não valorizar aquele cara, aquele vaqueiro, aquele boiadeiro? Acho que um pouquinho de cada coisa. Mas eu acho que o principal erro é falta de comunicação. Então, primeiro, você não ter uma função bem definida, um cargo muito bem definido para esse funcionário, não ter o feedback, não ter aquela conversa. Mauro, eu preciso que você melhore em tal aspecto, eu preciso que você controle mais esses números. E outra, se a contratação for errada, ela vai dizer por si só. É um funcionário que, se tiver algo fora do lugar, ele não vai lá arrumar porque ele vai falar que não foi ele não vai organizar o estoque, ele não vai cuidar da máquina que ele vai trabalhar. E essa pessoa provavelmente é aquela que está pelo salário. Então, se a fazenda vizinha oferecer R$100 a mais, ela vai para lá. E nesse caso, é até melhor que vá. A gente precisa de gente que tem o olhar do dono, que quer ver a fazenda evoluindo. É verdade. Bom, para finalizar mais 2 pontos interessantes aqui que o Léo traz para a gente, pessoal. São os 2 maiores inimigos do lucro de uma fazenda de gado. Primeiro, o custo fixo alto. É isso. Depois, a baixa produção de arrobas por hectare. O que você tem a nos dizer sobre isso? Primeiro, custo fixo alto. Primeiro, Mauro, se a fazenda não controla, ela primeiro não vai nem saber que ela está com esse custo fixo alto. Quanto que ela gasta, né? Então, o primeiro passo é identificar isso. Se você identifica, você cria possibilidades de como corrigir. Pode ser reduzindo os custos, que é a forma mais prática, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre é possível. E eu posso economizar em qualquer coisa. Em custos administrativos, custos de infraestrutura, operacional eu consigo também. Algo que... Eu posso ser estrategista também. Exato. Mas principalmente algo que não afeta o desempenho da produção. Deixa o dinheiro para aquilo que potencializa, tá?
corrigir isso. Se você sabe onde agir, você sabe onde tomar uma atitude. Ou você pode melhorar sua produção para diluir o custo da arroba produzida, ou se a fazenda tem capacidade, você pode aumentar seu rebanho para diluir esse custo fixo. Mas quanto menor ele for, não afetando a produção, melhor. E com relação à produção de arrobas, primeiro a gente precisa também entender como chegar nesse número, né? Que a gente fala em muito indicador e, como eu falei, muita gente nem entende o que é. Então, lembra que eu falei sobre ter o controle do rebanho, quantos animais e o peso? Sim. Você usa essa informação para fazer a conta da produção de arrobas. Então, você precisa lá saber qual que é o seu estoque final de todo o rebanho em arrobas, o estoque inicial, tudo aquilo que você vendeu de arrobas, tudo aquilo que você comprou para achar a produção de arrobas. Tendo essa conta, você começa a olhar, descobriu que sua produção está baixa. Antes de ir atrás de um pó milagroso, de um suplemento mágico, olha para dentro de casa, vê como que está o uso do capim, se está pastejando, se o capim está em boas condições, se tem coxo. água suficiente. 2 pontos importantes. A água, a gente tem estudo aí que 50, 100 gramas só mexendo na água, cuidando da água. Então vamos fazer uma conta rápida, Mauro. 100 gramas a mais por dia em 1.000 animais são 100 quilos a mais por dia. Em um ano, 36.500 quilos. 1.200 arrobas a mais só cuidando da água. Arroba 300, como está hoje, são 360 mil reais a mais de faturamento. Um pequeno detalhe cuidando da água dentro de casa. É verdade, já falamos isso. O próprio Fernandinho Loureiro lá, você deve conhecer lá de Campo Grande, da Huber Tank lá, fala sobre, mostra os números, 100 gramas, você melhora a qualidade da água que oferece para o seu gado lá, é o equivalente a, nossa senhora, dentro de casa, sem gastar nada. Exatamente. Vai começar a grande temporada anual, está começando agora já, a seca está dando as caras aqui no Brasil Central, de confinamento. Uhum. E vocês trabalham também com muitas fazendas, você também trabalha com muitas fazendas de confinamento, acabou de mostrar uma agora, lá no estado do Pará, né? O que você diria? E há uma perspectiva aí de a gente, com certeza, superar a quantidade, e mais cerca de 20%, estou falando em 20%. Ano passado foi 8 milhões de cabeças, né? 20%, estou falando aí de pelo menos 1,5 milhão de cabeças a mais. Podemos beirar aí as 10 milhões de cabeças confinadas esse ano aqui no Brasil, se Deus quiser isso, e Ele há de querer, né? Está otimista? Seus clientes estão otimistas com esse início da grande temporada anual de confinamento? Muito, Mauro. Pelo menos onde eu estou passando, o pessoal se programou, então tem muita comida estocada, insumos comprados na hora certa, então tem tudo caminhando para um excelente resultado. Bacana. Bom, você fundou a Patuá, empresa de consultoria, que é o nome da sua empresa, né? Exato, exatamente. Patuá. Quem quiser mais informações, eu sei que você atende muitas fazendas do Brasil e no Paraguai também, mas é claro que você vai estar montando um time aí, ó. Tem o Instagram do Léo aí, ó. É o @Lima Leonardo, é isso, né? Isso mesmo. @Lima Leonardo, ali tem o contato, tem dicas que você apresenta para o pessoal de casa, né? Tem alguns vídeos do trabalho, falando um pouquinho de indicador também, então todo o trabalho a gente coloca à disposição ali. Tá, rapidamente aqui um abraço para o Ailton Cipriano da Silva, lá de Ji-Paraná. Hoje está começando o Rondônia Rural Show, lá em Ji-Paraná, que é a maior feira de pecuária do estado de Rondônia. Um grande abraço, meus amigos rondonienses. Júlio César Tomé, de Padre Bernardo, Goiás. Suzana Garcia está te mandando um abraço de Araguaína, Tocantins. Ariel de Prata, Minas Gerais. Wilson Barbosa, Marcelo Lima. Júnior Pinheiro, olha só, ele lá de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Na pecuária extensiva, Mauro, com suplementação apenas no mineral. Mineral. Qual que é o GMD mínimo para o animal entregar lucro? Pergunta para o Léo, por favor. Pergunta do Júnior. O que você acha? Mauro, o GMD, se for uma fazenda de recria e engorda, os top rentáveis aí entregaram mais de 600 gramas por hectare, mais de 600 gramas por animal dia. E a média acima de 520 gramas. Então eu acho que a gente tem que se balizar por esses números, que são números que a gente sabe que é a realidade das fazendas. Agora, mineral não é coisa do passado, mas não? Com certeza. E o ponto importante, tem gente que acha que gastar... Só mineral, tá? Que eu tô falando. Gastar com a suplementação
é gastar muito, é muito investimento. E não, é esse dinheiro que a gente precisa depositar, que vai trazer retorno, que vai trazer desempenho para o animal. Corta os outros custos, aquilo que não tem influência no animal. Por exemplo? Custo de escritório, custo de, por exemplo, a infraestrutura. Olha suas máquinas, se você tem uma manutenção muito alta, um combustível muito alto, a própria relação da mão de obra, como que está, mas principalmente custos administrativos que não tem nada a ver. Aquele operador de retroescavadeira que pede para trocar os pneus todo ano, que quebra correia toda semana. Exatamente. O cara não está cuidando do seu patrimônio. Cuidado com a cerca na hora de fazer a cerca que precisa reformar a cada 2 meses. Então, foca nisso, corta esse tipo de custo. Um abraço para o Marcelo Fagundes, lá de Rio Maria, Pará. Você estava lá? Eu estava lá. É lá que você estava, né? Um abraço também para o Rogério, que estava te mandando um abraço, Rocha, lá de Cláudio, Minas Gerais. Um abraço para o pessoal de Cláudio. Quem mais está com a gente aqui, ó? Tanta gente. Obrigado pela audiência. Grande Breno Gonçalves, de João Pinheiro também, Minas Gerais. Bom, queria agradecer meu amigo Leonardo Lima. Como eu disse, ele está vindo atendendo os clientes lá do Pará, passou em São Paulo, está aqui proseando com a gente aqui no Giro do Boi no Canal Rural. Já embarca lá para Maringá, sua terra natal, e de lá já faz uma nova rota para visitar os produtores rurais, os pecuaristas brasileiros. Uma moçada jovem, zootecnistas jovens, assim como o Rodrigo Patucci, o Rodrigo Genari, o Antônio Chaca, essa galera toda aí que tem levantado a bandeira da gestão. Sem gestão não somos nada, nada. Então esses caras aqui, eu acho que tem muito a somar com a atividade de vocês no dia a dia aí na fazenda, tá bom? Obrigado pela visita, Léo. Eu que agradeço. Apareça sempre aqui no Giro? Muito obrigado. Apareça sempre aqui, né? Conte sempre comigo. Obrigado pela sua audiência. Uma boa semana de Lida Campeira para todos os pecuaristas do Brasil. Amanhã, encontro marcado sempre às 7 horas da manhã, aqui pelo Canal Rural. Se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir o reprise na hora do almoço pelo canal do Criador, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. Hora de aproveitar os prazeres da carne também, né? Em São Paulo, então vamos aproveitar. Primeira obrigação do dia já foi, já fizemos o programa, foi ótimo, foi excelente. E agora cuidar da outra parte, né? Fazer o nosso treino, academia completinho aqui no hotel que eu tô ficando. Gestão, já falamos de coisa técnica e agora vamos cuidar da saúde. Bora! From Amarillo down to Austin, cotton fields and cattle roaming. In their hearts this land's worth holding, all their stories worth the told. Sweat and toil beneath the sun, their hard work is never done. Through the seasons, rain or shine, they're the heroes of our time. Here's to the heart of Texas, to the farmers strong and true. E a turma, tudo bem? Acabei de treinar, fazer a planilha de corrida. Eu faço a planilha da Verônica, então ela monta pra mim todos os treinos. Então eu posso correr em qualquer lugar, posso fazer na esteira, posso fazer no parque, posso fazer na rua da cidade. Eu prefiro fazer no parque ou na rua, porque na esteira pra mim é muito difícil, porque eu não saio do lugar. Então é mais briga com a cabeça do que com a perna. E daí ela monta pra mim. Se eu estiver viajando dá pra fazer do mesmo jeito. E a planilha do cross é o Júlio que faz. Então eu tenho o Gym Pass, posso usar os box que aceitam em qualquer lugar. Então não fico sem treinar. Falar um pouquinho do programa de ontem. Foi muito legal, super bem recebido lá. A gente falou sobre a gestão em si, como começar, as fazendas que estão tendo prejuízo, quais são os principais indicadores, como coletar essas informações na fazenda. Então a gente falou de um tema bem importante de uma maneira bem simples. Então foi super legal.
E provavelmente aí vão ter mais episódios, mais entrevistas pra gente falar sobre isso. Beleza? Bom, aqui o treino tá pago. Bora treinar por aí também. Valeu! Aí hoje eu volto pro Paraná, então o dia é mais curto aqui em São Paulo. Um abraço.